Se você já pensou em começar a pedalar dentro de casa, mas travou porque não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Launch in, self-destruct in, impact in. Olá, galera! Você já se perguntou por que alguns ciclistas evoluem absurdamente rápido, ganhando força e resistência, enquanto outros continuam girando, girando, girando no mesmo lugar? A resposta pode estar onde você menos espera, dentro da sua própria casa. E se eu te dissesse que o ciclismo indoor pode ser a arma secreta para você se tornar um ciclista que você jamais imaginou ser? Mas ao mesmo tempo, se feito do jeito errado, pode ser a maior perda de tempo e dinheiro da sua vida. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar não apenas o que você precisa para começar, mas o que você precisa para vencer. Eu vou te revelar um dos maiores mitos sobre o treino indoor que divide a comunidade de ciclistas. Pedalar indoor é uma das formas mais simples e seguras de começar a se exercitar. Você não depende do clima, não precisa sair de casa e não corre riscos com trânsito ou quedas na rua. É um exercício que respeita o corpo, tem baixo impacto nas articulações e pode ser feito tanto por quem está começando agora, quanto por quem quer melhorar a saúde, emagrecer ou ganhar condicionamento. Pense no que acontece nos seus primeiros 30 minutos de ciclismo indoor bem estruturado. Você desencadeia uma cascata de respostas hormonais com a liberação de endorfinas que melhoram o seu humor e reduzem o estresse. Seu sistema cardiovascular se otimiza, aumentando a capacidade do seu coração de bombear sangue e oxigênio para os músculos e ainda aumenta o gasto calórico, ensinando o seu corpo a gastar mais gordura como fonte de energia. E muita gente se surpreende com o quanto o pedal ajuda a aliviar o estresse e organizar a mente. Agora pensa no contrário. Cada treino que você faz sem estrutura, sem o equipamento certo, sem a técnica correta, pode ser visto como um passo para trás. Você está ensinando o seu corpo a ser ineficiente. Você está reforçando vícios de pedalada e pior, está se expondo a lesões que podem tirar você da bike por meses. Para aqueles que já pedalam, pode parecer uma boa opção comprar um rolo de treino. Um rolo de treino é um equipamento que segura sua bike parada, permitindo pedalar no mesmo lugar. Você usa a bike que já tem e transforma em uma bicicleta de treino indoor. Mas aqui tem um ponto crítico. Existem algumas considerações que você precisa saber antes de optar por comprar um rolo de treino, porque nem todo rolo serve para todo ciclista. Mas vamos lá, eu vou te contar sobre 3 cenários para você ver mais ou menos aonde pode ser que você se enquadre. Cenário 1, você já pedala, tem uma bike boa e já está acostumado a fazer pelo menos uns 3 treinos por semana. E aí você decidiu que vai começar a pedalar indoor e vai comprar um rolo. Para você, esse rolo precisa dar uma boa condição de pedal, com os mesmos níveis de percepção de pedalada que você tem na sua bike. Um giro redondo, contínuo, durante 360 graus do ciclo, um sistema de carga que não dependa de ficar apertando, esmagando o pneu para gerar o peso na roda, uma pedalada suave e contínua, que não fique dando soquinho no início da fase de propulsão do pedal. Um rolo desse tipo já não é desses baratinhos de entrada, mas também está longe de ser aqueles que custam os olhos da cara e já te ajudam muito. Você vai gastar por volta de uns R$ 3.000, 2.800, mas tem um limitador de potência em torno de uns 540 watts. Ou seja, se você quiser fazer uns treinos intervalados, daquele com picos de potência de 30 segundos, 40, provavelmente esse rolo vai ficar um pouquinho a desejar para o seu tipo de treino e nível.
Mas para treino constante, de endurance ou blocos mais longos de subida, montanha, zona 3, ele deve super bem. O importante é a consistência. Com um rolo assim e a sua bike, você consegue fazer treinos de 40 a 60 minutos que vão começar a construir a sua base aeróbica e fortalecer o seu coração. E você vai começar a notar mudanças no seu corpo em poucas semanas de treino estruturado. Cenário 2. Você já conquistou um volume bom de treino semanal, já está com uma bike melhor, uma relação boa, um quadro de carbono, e aí você decidiu que quer pedalar indoor, porque no seu nível atual de treino já está ficando meio impraticável durante a semana gastar tanto tempo com toda a logística que a gente sabe que envolve o pedal. Quem pedala sabe que não é só pedalar, tem que arrumar tudo antes, bike no carro, roupa separada, deixar a garrafinha pronta, ir para o pedal, fazer o pedal em si, voltar do pedal. Às vezes, todo esse processo para encaixar na rotina durante a semana fica muito difícil. E eu conheço muita gente desanima dos treinos, porque às vezes gastam mais de 2 horas entre iniciar o processo do pedal e pedalar de fato. Tá? Então, se você chegou nesse nível, você deve saber que esse rolo que eu falei um pouquinho antes já provavelmente não deve servir mais para você. Quadros de carbono são projetados para flexionar verticalmente e suportar forças de pedalada para frente, mas eles são muito mais sensíveis a movimentos de torção e laterais muito bruscos. Quando a roda traseira fica presa firmemente no rolo, a parte de trás do quadro fica fixa, enquanto a frente e o ciclista pode se mover lateralmente, especialmente ao pedalar em pé ou durante momentos mais intensos, como um sprint. Mas atenção, esse esforço de torção lateral não é natural e pode levar a trincas especialmente em gancheira e outras áreas de fixação, e ainda fazer a sua bike perder a garantia se for o seu caso. Isso é um risco real e que muitos ciclistas não consideram. Então você precisa pensar em uma outra classe de rolo, com uma estrutura mais robusta que prenda a sua bike usando a blocagem em uma relação que já está no próprio rolo. Sabe aquele rolo que você tira a roda de trás? São esses. Mas aí já é outro cenário de preço também. É mais ou menos de 7 mil a 17 mil reais. E antes de eu passar para o cenário 3, deixa eu jogar aqui uma polêmica. Rolo fixo ou rolo livre? Deixa aqui nos comentários qual você prefere e por quê. Essa discussão é muito boa. E enquanto você pensa sobre isso, eu vou te falar que o tipo de treino que você faz determina muito do que acontece com o seu corpo. Treinos de alta intensidade e força, como sprints e subidas simuladas, podem causar hipertrofia na tua coxa, aumentando o músculo das tuas pernas. Já treinos longos e com intensidade moderada vão consumir gordura e definir um pouco mais a tua musculatura, podendo até afinar as suas pernas. Não existe uma resposta única sobre emagrecer ou engrossar as pernas. Tudo depende de como você treina e como você se alimenta para suprir esse treino. Por isso, tem muita polêmica sobre o rolo livre. Eu vou te explicar melhor. Quando você usa o rolo livre, você não está muito preocupado em treinar gerando muita potência. Tá? O rolo livre ele permite que você embale a tua bike usando muito equilíbrio para poder manter o movimento, uma sinergia muito boa. Tá? Sempre que você quer pedalar com uma intensidade maior no rolo livre, você tem que acabar subindo coroa e descendo a catraca. Esse movimento no torque do pedal, uma relação pesada, faz ele gerar diversos embalos para frente, como se ele quisesse sair do rolo e voltar, sair do rolo e voltar. Tá? Então essa é a única maneira de você conseguir fazer a tua frequência subir para níveis de zona 3 alta ou zona 4
e aí você perde segurança e não é esse o objetivo, tá? Então, para fazer treinos intensos e de sprint, eu não recomendo que você use o rolo livre. Enquanto o rolo fixo, você pode usar essas cargas maiores, chegar em níveis de potência elevados, sem prejudicar a biomecânica do movimento. Tá? Então, quando eu jogo essa polêmica, quero dizer para você que depende como você vai treinar. É mais bem-vindo um tipo de rolo do que o outro rolo. Particularmente, toda vez que eu opto por usar meu rolo livre, é porque eu quero trabalhar um pouco mais de giro, uma carga menor, uma zona 2 mais estável, e estou preocupado em gerar a parte mental. Tá? Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a cabeça não deixa a gente executar o que tem que ser feito. E pelo menos para mim, o rolo livre me ajuda a fazer a cabeça vir junto. Ela trabalha muito essa parte de foco durante o treino. Mas vamos lá, cenário número 3 então. Este é o meu cenário de hoje e para mim é o cenário que penso ser o ideal. Tá certo que toda a estrutura que eu tenho hoje demorou para acontecer e foi construída depois de muito tempo sentindo na pele todos os prós e os contras de cada rolo que eu já usei. Meu cenário, eu não uso mais rolo, eu uso uma bike estacionária. Ah, PVZ, até agora você está falando de rolo de treino e não usa mais? Sim, não uso mais, mas já usei por muito tempo. Comecei com Blackburn, tive CompuTrainer. CompuTrainer foi o primeiro rolo com pedalada macia, equilibrada, medição de potência precisa, tinha equilíbrio da pedalada, tinha uma métrica que chamava Spin Scan, que media as forças aplicadas durante todo o ciclo do pedal. Putz, esse rolo era muito legal, tá? Tive Cyclops, tive Elite, tive, e já te falei, tenho rolo livre, que é bom para os treinos regenerativos, treinos de foco, ganho de equilíbrio. Eu uso para aquecer antes de prova. Mas vamos lá, vou te falar do meu jeito ideal. Por que eu optei pela bike hoje? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa meio noiada com logística. Então anota, ó. Ficava trocando a roda toda hora. Ficava sujando a mão com óleo toda vez que eu ia gravar aula para o canal, porque eu sou do MTB e a minha bike está sempre suja. É pior quando eu preciso pedalar em pé, faz mais barulho. Quando o rolo era magnético ou fluido, eu precisava trocar de roda para usar com o pneu slick, porque o MTB faz muito barulho e não são próprios para isso. Que mais? Às vezes não pareava direito o rolo com o Garmin. Puta, isso já me estressava demais. Então, por mais que meus rolos fossem bons, não dá para comparar a tranquilidade que eu tenho hoje de chegar, ligar e pedalar. O tempo que eu gastava para fazer todo esse cenário acontecer, com certeza eu já ganho hoje mais ou menos uns 20 minutos de pedal. Pelo menos. Tá? E sem contar que o próximo dia já está tudo pronto. Eu chego e pedalo de novo. Tá? Com a bike tem zero perda de tempo, zero barulho. Ligo, ponho o meu Garmin, já era. Eu uso o meu Bike Fit, eu treino e gravo meus treinos todos baseado em potência casando com frequência cardíaca. Tenho troca de marcha precisa do jeito que eu configurar. Padrão Shimano, SRAM, Campagnolo, configuro os meus manetes para deixar igual as trocas da minha bike, a minha MTB, escolho qual relação eu quero usar. Putz, não dá para falar. É de outro mundo. E aqui está um segredo que muitos ignoram. Uma bike estacionária bem configurada, você consegue estruturar treinos que te levam a resultados reais. Com 3 a 4 sessões de treinos bem planejados por semana, de 45 a 60 minutos cada, você pode começar a ver as mudanças visíveis no seu corpo em 8 a 12 semanas. Às vezes você está deixando de treinar porque a logística está foda. Perde tempo, desanima, choveu,
fez frio, atrasou, a bike pronta em casa não tem tempo ruim. Então deixa eu pedir para você comentar aqui embaixo em qual desses 3 cenários você se encaixaria nos dias de hoje e qual é sua maior barreira para começar a treinar indoor. Eu leio, respondo o máximo de comentários que eu conseguir, tentando abordar dúvidas sobre treino e eficiência. Mas se liga, ó, existe aqui uma armadilha perigosa na qual muitos ciclistas caem quando buscam estruturar seus treinos. A maioria das plataformas de treino transforma ciclismo em um jogo, tipo de um videogame. Elas te incentivam a competir com um avatar, a comparar com outro ciclista e acaba te desviando do que realmente importa, as suas zonas de treino, a sua evolução individual. Você acaba desfocando, treinando, seguindo o ritmo de outros que não o seu próprio ritmo, que não é o que o seu corpo precisa. Isso é mais se distrair do que treinar para evoluir. E é exatamente por isso que cada aula que eu gravo, o treino que eu faço, sempre é planejado e focado no indivíduo. Pode ter 50 pessoas pedalando junto em uma sala, mas todos estão mantendo seus próprios parâmetros. O essencial para começar, independente do cenário, depois que você já teve uma boa ideia sobre ter um rolo ou uma bike, temos um item 2, que é o detalhe que parece pequeno, mas faz muita diferença. Ter o lugar certo para você pedalar. Não precisa ser nada de sofisticado. Pode ser um canto da tua casa, na garagem ou no quarto. O importante é deixar tudo pronto, a bike no lugar, uma garrafa de água por perto, se possível, um bom ventilador. Quando o espaço está organizado, o treino fica mais fácil de começar e você tem muito mais vontade de voltar no dia seguinte. Ter a certeza que você vai chegar e treinar é muito bom e já afasta qualquer chance de preguiça. O item número 3 é um item fundamental. Para treinar de forma mais segura e eficiente, você precisa de um monitor de frequência cardíaca. Ele é aquela cinta que você põe no peito, ou hoje já tem muitos relógios de punho que mostra como o seu coração está trabalhando em tempo real durante o exercício. Isso ajuda você a não exagerar, respeitar os teus limites e entender se o treino está leve, moderado ou mais intenso. E para quem está começando, isso traz segurança e confiança. Se esse vídeo até aqui abriu um pouco a sua mente e te deu um caminho mais claro para seguir, a única coisa que te peço em troca é que você clique no botão de like. Isso mostra para o YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda o canal a crescer. Essa dica é muito importante. Enquanto professor, não poderia deixar de falar. Não tente fazer tudo sozinho. Seguir a orientação de um treinador faz toda a diferença. Ele vai mostrar treinos adequados ao seu nível, organizar a evolução aos poucos e evitar os erros comuns que levam ao cansaço excessivo, desmotivação ou até lesões. O treinador te ajuda a ir entendendo as métricas do pedal, a interpretar os seus resultados e a construir a evolução que respeite a sua capacidade de se esforçar e se recuperar entre os treinos. Com um bom planejamento, os resultados aparecem mais rápido e de forma muito mais saudável. Pedalar indoor não precisa ser complicado, caro ou cheio de regras. Você começa simples, evolui com o tempo e vai entendendo o seu corpo no processo. O maior mito que divide toda a comunidade ciclista sobre treino indoor é o pensamento que não se consegue uma boa transferência do indoor para fora. Mas enquanto professor, ciclista de longa data, ex-atleta de MTB, eu posso te dizer que ciclismo indoor, bem orientado e prescrito, pode aumentar
a sua qualidade das pedaladas, otimizando logística e aderência aos treinos. Isso tem um potencial enorme para fazer o seu condicionamento aflorar. Se você conhece aquele amigo que está pensando em começar a pedalar ou que já pedala, mas está estagnado, compartilhe esse vídeo com ele, mostre para ele que existe um jeito certo de treinar, focado em resultado de verdade. E aproveito então para te pedir de não esquecer de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica como essa. E se você quer conhecer o método de treino que eu mencionei, acesse www.aizones.com.br e transforme seus treinos com aulas guiadas e orientação. Lembre-se, o mais importante não é ter o equipamento perfeito, e sim começar do jeito certo e a manter a constância. Seu maior adversário não está na estrada, está dentro da sua cabeça, sua mente. Treine com inteligência, conhecimento é poder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.